Entre cerca de 5.000 e 4.400 anos antes do dilúvio, a existência na Terra obedecia a leis totalmente diferentes das atuais. A abundância natural escondia uma realidade aterradora. A vegetação se espalhava sem limites. Seres colossais vagavam tanto pelas matas quanto próximos às comunidades humanas. Governantes que não eram plenamente humanos exerciam poder absoluto, exigindo tributos que ninguém ousava recusar. Neste relato, vamos recriar como era tentar sobreviver nesse mundo anterior ao dilúvio, caminhar entre predadores gigantescos, presenciar o aparecimento de um conhecimento misterioso e proibido e compreender o que realmente aconteceu quando os chamados Filhos de Deus decidiram descer à Terra. Esse episódio ajuda a explicar por que a destruição total acabou se tornando inevitável. Viver naquele período significava enfrentar um ambiente hostil aos próprios humanos. Imagine atravessar florestas com árvores tão altas que suas copas se perdiam na névoa. Samambaias que ultrapassavam 15 metros formavam um teto verde que bloqueava a luz direta do sol. Em vez de dias ensolarados, havia uma iluminação difusa e constante, como se o céu estivesse sempre filtrado. Muitos pesquisadores, baseando-se em textos antigos, defendem que o planeta era envolto por uma camada de vapor, funcionando como uma estufa natural que mantinha tudo quente, úmido e estável, sem tempestades nem variações bruscas de temperatura. Os troncos eram tão largos que nem 20 pessoas juntas conseguiriam abraçá-los. Alguns possuíam cavidades naturais. A simples colheita de frutos exigia operações complexas, com cordas e equipes escalando por horas. Ainda assim, a vegetação, por mais intimidadora que fosse, não representava o maior perigo. O verdadeiro terror começou quando as pessoas passaram a observar luzes descendo do céu. Não eram meteoros nem fenômenos naturais. Eram deslocamentos deliberados, com trajetória definida, dirigindo-se diretamente às cidades. Esses seres, chamados de vigilantes no livro de Enoque, não agiam às escondidas. Apareciam em praças públicas e caminhavam como se fossem os verdadeiros donos daquele mundo. O que mais chamava a atenção era a estatura, entre 2,5 metros e 3 metros de altura. A aparência impressionava ainda mais. A pele emitia um brilho suave, semelhante a metal aquecido, e os olhos reluziam na escuridão. Eles falavam todos os idiomas, conheciam nomes de pessoas que nunca haviam encontrado e revelavam segredos familiares guardados por anos. Chegaram oferecendo dádivas irresistíveis, sementes que germinavam 2 vezes mais rápido, técnicas avançadas de metalurgia, conhecimento sobre constelações, medicina vegetal e o movimento dos astros. O livro de Enoque descreve esses líderes e seus ensinamentos. Azazel trouxe a guerra, a forja, lâminas e escudos. Shemiasa ensinou artes mágicas e encantamentos. Baraquel revelou a astrologia, entre outros. Foi uma avalanche de saber que naturalmente levaria séculos para ser desenvolvido, entregue de uma única vez. Mas tudo tinha um custo. Eles não buscavam ouro, queriam mulheres. Gênesis 6 relata isso de forma direta. Os filhos de Deus viram que as mulheres humanas eram belas e tomaram para si todas as que desejaram. Não houve consentimento, apenas apropriação. Famílias assistiam sem poder reagir enquanto suas filhas eram escolhidas por seres de outra esfera. Quando essas uniões ocorreram, a própria biologia humana foi alterada. As mulheres engravidavam, mas as crianças que se desenvolviam não eram humanas. Ao nascer, já mediam cerca de 1 metro e possuíam uma fome insaciável. As parteiras percebiam imediatamente que aquilo não pertencia à ordem natural. Muitas mães não sobreviviam ao parto devido aos movimentos violentos no ventre. Textos antigos descrevem crianças que ao nascer já abriam os olhos e iluminavam o ambiente ao redor com os nefilim. No entanto, esse brilho era apenas a introdução a um nespezalo. Eles cresciam em velocidade absurda. Com 6 meses caminhavam. Com 2 anos tinham força equivalente à de um adulto treinado. Quebravam móveis sem intenção.
arrancavam portas, feriam outras crianças apenas por não medir a própria força. Com 5 anos já tinham o tamanho de um adulto humano. Aos 10 passavam de 3 metros, e na fase adulta muitos alcançavam 4 metros. Registros antigos mencionam gigantes ainda maiores. Talvez exagero, mas o sentido é claro. Eles eram titãs. Arrancavam árvores jovens com facilidade, levantavam rochas que grupos de homens não conseguiriam mover, e matavam animais selvagens com as próprias mãos. Mas o aspecto mais terrível não era a força, sim a mente. Eles eram inteligentes, rápidos para aprender, mas incapazes de sentir empatia. Reconheciam o que eram emoções, mas não as experimentavam. Para eles, humanos eram recursos, não semelhantes. Aos 10 anos, muitos já haviam matado por raiva, impulso ou mera curiosidade. Quando chegaram à maturidade, não aceitaram continuar sendo filhos. Queriam ser reis. Imagine governantes de 4 metros com força descomunal e um apetite equivalente a centenas de homens. Não havia polícia, não havia tribunais. Sua palavra era definitiva. Quem se opunha simplesmente sumia. Gênesis os chama de homens de renome, Anshei Hemen, verdadeiras celebridades da época. Heróis, líderes, guerreiros inatingíveis. Construíam enormes palácios de pedra nas planícies férteis, erguiam muralhas grossas e exigiam tributos pesados, colheitas, gado, metais preciosos e até mulheres. Eram venerados com estátuas gigantes e templos onde sacrifícios eram constantes. A ordem social era brutalmente simples. Eles dominavam, os humanos obedeciam. Mas então surgiu um problema crítico. Como alimentar uma população de gigantes? O livro de Enoque descreve a progressão. Primeiro devoraram as colheitas, depois os animais domésticos, depois a fauna selvagem. Quando tudo isso acabou, começaram a voltar o olhar para os próprios humanos. Tradições judaicas antigas relatam que desenvolveram gosto por carne humana e sangue. O canibalismo se tornou ritual público. Altares eram levantados e pessoas eram sacrificadas diante de multidões paralisadas de medo. Crianças cresciam vendo esse horror e aprendendo que a vida humana não valia nada. Gênesis usa o termo Hamas para descrever a terra. Violência cruel, injustiça absoluta. A maldade era constante, diária. As histórias gregas sobre titãs devoradores provavelmente são memórias distorcidas desse período. Golias, séculos depois, com quase 3 metros, era apenas uma sombra distante daquilo que os Nefilim haviam sido. Mas a ruína da humanidade não veio apenas da violência dos gigantes. Os vigilantes continuaram ensinando segredos proibidos e, de repente, pessoas comuns tinham acesso a armas e feitiços que transformaram o mundo em um campo de guerra sobrenatural. Em uma geração, a humanidade saltou da Era da Pedra para a metalurgia avançada. Não foi descoberta, foi transferência direta. O livro de Enoque detalha quem ensinou o quê e afirma que Azazel, um dos comandantes dos vigilantes, Azazel foi quem ensinou os homens a fabricar espadas, adagas, escudos e armaduras. Antes disso, disputas eram resolvidas apenas com força física ou com ferramentas rudimentares de caça. Depois dele, a violência mudou de escala. A guerra foi mecanizada. Lâminas afiadas que quase nunca perdiam o corte. Peças metálicas que refletiam o sol e atravessavam pele como se fosse tecido. A mortalidade disparou. Mas Azazel não trouxe apenas o poder de matar, trouxe também o poder de seduzir. O texto antigo afirma que revelou o uso dos metais da terra para moldar adornos, bolseiras, joias e até substâncias como o antimônio usadas para pintar os olhos. Hoje isso nos parece comum, mas imagine o impacto naquela época. A estética se tornou uma arma cultural. A vaidade explodiu. Mulheres disputavam a atenção dos seres celestes. Homens buscavam status através da aparência. E não parou por aí. Outro dos líderes, Shemiasa, ensinou o uso de raízes, misturas e encantamentos, aquilo que hoje chamaríamos de farmacopeia ritual, ou feitiçaria, substâncias capazes de alterar a mente e abrir portas que não deveriam ser abertas.
Barakel ensinou astrologia, desviando o olhar das pessoas do Criador para a criação, fazendo-as organizar suas vidas conforme o movimento dos astros. Gênesis 4 confirma essa explosão cultural através da linhagem de Caim. Tubal-Caim se tornou o mestre da metalurgia em bronze e ferro. Jubal desenvolveu instrumentos musicais complexos como harpas e flautas. A música, que deveria ser expressão de devoção, virou um barulho incessante. As cidades nunca silenciavam. Festas intermináveis, ritmos hipnóticos, som que abafa qualquer reflexão. Era como entregar um reator nuclear nas mãos de uma criança. Capacidade sem maturidade, poder sem responsabilidade. Eles tinham cidades fortificadas, tecnologias avançadas, armas letais, entretenimento sem pausa e manipulação genética. Em muitos aspectos estavam tecnicamente à frente de nós. Porém, espiritualmente, estavam mortos. Essa tecnologia também criou uma divisão profunda entre dois grupos humanos que coexistiam na Terra. De um lado, uma civilização construída com pedra, metal e magia. Do outro, um povo tentando manter viva a humanidade original, vivendo de forma simples, em tendas, próximo da natureza e das tradições antigas. Eram duas humanidades completamente diferentes. Como água e óleo. De um lado, a cultura de Caim. A Bíblia relata que ele edificou a primeira cidade e lhe deu o nome de Enoque. Imagine uma metrópole antes do dilúvio. Muralhas de pedra bruta erguidas para manter afastados os predadores gigantes. Portões de bronze polido reforçados com técnicas dos vigilantes. Torres de observação espalhadas pelas ruas. Dentro dela, o som nunca cessava. As forjas de Tubal-Caim martelavam metal continuamente. A música de Jubal ecoava pelos centros urbanos. Havia comércio, prostituição cultual, cultos aos gigantes. Era uma sociedade marcada por luxo, prazer e medo. Fora das cidades, nas montanhas e regiões altas, vivia a linhagem de Sete. Gênesis 4, 26 diz que na época de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Eles escolheram outro caminho. Não erguiam muralhas. Viviam como nômades em tendas, em contato direto com a criação, rejeitando as armas, as magias e a cultura de excessos das cidades. Não tinham gigantes como governantes, nem tecnologia avançada. Tinham apenas a herança oral de Adão sobre o Éden e a promessa de redenção futura. Por gerações, essa separação física manteve a linhagem preservada, até que a barreira caiu. Gênesis 6, 1 a 2, descreve o momento crítico. Muitos interpretam o texto focando apenas nos seres celestiais, mas há um componente humano ali também. A mistura das linhagens. Os descendentes de Sete passaram a olhar para as cidades de Caim. Viram as mulheres ornamentadas pelos ensinamentos de Azazel. Viram o luxo, a música, o poder e desceram a montanha. A sedução venceu a santidade. Eles trocaram a simplicidade das tendas pelo brilho das cidades. Casaram-se, misturaram-se, e quando a última barreira caiu, o mal que estava concentrado nos centros urbanos se espalhou como uma praga. O dilúvio não veio porque alguns eram perversos. Veio porque até os justos haviam se corrompido. A sociedade inteira se homogeneizou no mal. Mas enquanto a moral humana se deteriorava, algo ainda mais aterrorizante acontecia nas fazendas e laboratórios dos Nephilim. Imagine andar por uma floresta e encontrar algo que desafia completamente seu instinto natural. Um ser que não pertence ao mundo. Gênesis 6, 12 usa uma expressão extremamente estranha. Toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Não se trata apenas de pecado humano. A palavra kol basar significa literalmente toda criatura, toda matéria viva. E o verbo shahat significa deturpar, deformar a função original. Textos extra-bíblicos, como o livro de Jazar, citado em Josué, e o livro dos Jubileus, são ainda mais claros. Eles relatam misturas de espécies, cruzamentos proibidos, algo que hoje chamaríamos de engenharia genética sem controle. Os antigos encaravam isso como a violação direta das fronteiras impostas pelo Criador. Pense na mitologia grega, egípcia ou babilônica. Centauros, quimeras, minotauros, esfinges, hoje olhamos para isso como fantasia. Mas e se forem lembranças distorcidas de experimentos reais? E se essas criaturas forem ecos de monstros que realmente existiram? Deus havia estabelecido em Gênesis 1 que cada ser deveria se reproduzir segundo a sua espécie, uma barreira de segurança no código genético. Quando os vigilantes e seus descendentes romperam essa barreira, o resultado foi um desfile de horrores. Criaturas instáveis,
predadores que o ecossistema não podia sustentar, animais presos em dor contínua, misturas incompatíveis entre si. A cadeia alimentar entrou em colapso. Nada encaixava mais onde deveria. O mundo se transformou em um laboratório macabro ao ar livre, sem ética e sem limites. Isso muda completamente a visão do dilúvio. Soa mais como uma espécie de quimioterapia cósmica. A biosfera estava tão corrompida, tão geneticamente contaminada, que a única forma de salvar o restante era destruir as células danificadas e reiniciar. Não havia inocentes biológicos. Havia somente contaminação. Enquanto a criação entrava em colapso, dentro das cidades, a humanidade se afundava em níveis de brutalidade inimagináveis. A única lei que restava era a lei da vingança, e um homem transformou isso em poesia. Esbarrar alguém no mercado poderia significar morte imediata. A Bíblia preserva um registro sombrio em Gênesis 4, as palavras de Lameque, descendente de Caim. O primeiro poema da história é ironicamente um poema de assassinato. Ele diz às esposas: matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Note a desproporção. Talvez o homem tenha o ferido numa briga, talvez o jovem tenha esbarrado por acidente, e a reação foi a morte. Nenhuma proporcionalidade, nenhuma justiça, apenas violência arbitrária. Lameque se orgulhava disso. Declarou: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Ele instituiu a vingança infinita. Não havia tribunais, não havia juízes, apenas clãs armados e gigantes poderosos. Cruzar o caminho de um homem importante ou de um gigante poderia significar execução imediata. E se alguém reclamasse, morria também. Corpos eram deixados nas ruas até apodrecerem ou serem devorados por criaturas modificadas. A empatia havia desaparecido. Gênesis afirma que a terra estava cheia de violência. Hamas, uma palavra que significa violência cruel, opressão, brutalidade desenfreada. Mulheres eram tratadas como troféus. Lameque foi o primeiro a quebrar o padrão de monogamia, tomando 2 esposas. O ser humano virou bem de consumo, e o diagnóstico final de Gênesis é devastador. Cada intenção dos pensamentos do coração humano era somente má continuamente. Imagine isso: nenhum dia bom, nenhum gesto de bondade espontânea, a mentalidade coletiva completamente tomada pela maldade. Uma sociedade psicopata. E então, enquanto o sangue escorria pelas ruas das cidades de pedra, algo estranho começou a acontecer no céu. A camada de vapor que envolvia a terra e que mantinha o clima estável há milênios começou a falhar. Pela primeira vez na história, as pessoas sentiram um arrepio, não causado por medo, mas sim por frio, uma sensação completamente nova para aquela geração. A temperatura começou a cair, um vento gelado cortou o ar. Algo que ninguém havia sentido desde o início da história humana. Pessoas que viveram séculos em um clima uniforme e quente ficaram atônitas ao ver o próprio hálito virar névoa diante dos olhos. Gênesis 2 afirma claramente que até então não havia chuva. O ciclo hídrico funcionava de outra forma. Por isso, quando massas gigantescas de nuvens escuras começaram a se juntar no céu, densas, pesadas, ocultando a luminosidade constante que cobria a terra, o impacto visual sozinho já foi suficiente para instaurar o pânico. Então veio o som, trovões, um estrondo novo, brutal, desconhecido para aquela geração. E depois, um gesto simples e devastador: a primeira gota. O relato bíblico descreve esse momento com uma precisão quase técnica. Rompem-se as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abrem. Não foi num temporal comum. Imagine sentir o solo romper sob os pés. As fontes do grande abismo sugerem reservatórios subterrâneos colossais, pressurizados, sendo liberados de uma vez. Placas tectônicas se partindo, jatos imensos como geysers incendiados, arremessando água fervente da crosta para a superfície, ao mesmo tempo em que o firmamento despeja as torrentes ininterruptas de água. Um ataque vindo de cima e de baixo simultaneamente. Nos primeiros instantes, alguns talvez tenham estendido as mãos para sentir aquela água estranha. Outros correram para dentro das fortificações de pedra, confiando nas tecnologias herdadas dos vigilantes. Mas a água subia em velocidade absurda. Rios transbordaram em minutos. Cidades construídas em vales foram engolidas quase que instantaneamente. De forma imediata, as muralhas projetadas para proteger contra invasores se transformaram em armadilhas mortais. Elas converteram cidades inteiras em enormes reservatórios, onde a água se acumulava sem possibilidade de escoamento.
Em meio ao colapso, algo que antes parecia motivo de riso para aquela sociedade, uma imensa estrutura de madeira construída por um homem idoso, ridicularizado por gerações, começou a flutuar. Enquanto a civilização mais avançada, violenta e biologicamente modificada da antiguidade afundava em um dilúvio espesso e caótico, uma única porta se fechou. Depois disso, restou apenas o silêncio. A maior civilização que já existiu foi apagada de forma tão completa que hoje muitos a consideram apenas uma lenda. Ainda assim, eles deixaram uma mensagem, uma advertência que continua ressoando até os dias atuais. Clique no vídeo exibido na tela e descubra revelações nunca antes apresentadas.